Fala galera, e Ambulância, um dia de crime. Novo filme do diretor Michael Bay, tá chegando agora nos cinemas e essa crítica aqui vai ser completamente sem spoilers. Mas antes de começar, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, dá aquela mega ajuda. Também assim, tá conhecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já se inscreve no canal para não perder absolutamente nada. Vamos direto lá, vamos começar, porque aqui não vai ter vinheta, não tem seleção de imagem, não vai ter a trilha. E pra falar bem a verdade, assim, eu gostei do filme, cara. Eu gostei do filme, eu assisti ele na cabine de imprensa, e aí já veio uma recomendação, tá? Eu assisti numa sala IMAX, com toda aquela potência de imagem, tamanho daquela tela, e principalmente de som também. Então, assim, se vai assistir o filme, se tiver como, se tiver condições, se tiver essa possibilidade, procura assistir numa sala que também ofereça principalmente esse quesito do som. Por que o som é tão importante assim? Porque esse filme aqui, tá? O Ambulância de Crime, isso não é nenhum tipo de spoiler. Quem já assistiu o trailer ali já viu. Ele simplesmente assim envolve a questão, né, de um assalto, ou seja, ele é muito urbano. O filme acontece em Los Angeles e em Los Angeles, obviamente, né, ele consegue usar muito tudo aquilo de recursos que o Michael Bay sabe já fazer há muito tempo, que a gente assiste dos filmes dele assim, desde lá dos anos 90, entendeu? Ele sabe usar muito bem, ele sabe criar sequências de ação esplendorosamente bem, tanto visualmente e agora também, né? Como o filme é muito urbano, como o filme é um filme de assalto, ele precisa usar muito aquela potência em relação às armas, a metralhadora, a tiros e tudo mais, entendeu? Então tem situações ali que esse som ele fica cada vez mais forte e também contador de história, porque ele faz um recurso que é muito importante do que, por exemplo, ele tira, né, a trilha que estaria junto daquela cena, então deixa claramente o filme ficar muito mais cru, utilizando realmente toda essa parte da artilharia ali que está acontecendo de ambas as partes, né? Seja da parte do grupo que está fazendo o assalto, seja da parte da polícia ali que está confrontando já, né? E por ser muito urbano, esse recurso ele é utilizado várias e várias e várias vezes e dá também assim essa força maior, né, para essa maneira como ele está contando essa história. Isso é um ponto já que, muito importante para entrar assim. O Michael Bay ele tem algumas manias, vamos falar assim, tá? Algumas manias já de como contar essa história. Ele não é um grande contador de história, tá? O Michael Bay é um cara que vem da publicidade, ele é um cara que sabe criar imagens incríveis, assim, e principalmente ele sabe jogar capacidade que ele tem de criar imagens para os filmes de ação, né? É literalmente isso que ele consegue fazer de uma maneira assim, que fica visualmente incrível, assim, incrível. Então isso, né, não é o primeiro filme dele que eu vi no IMAX, então assim, eu entendo muito bem essa capacidade que ele tem, assim, e é uma grande separação em relação à capacidade que ele tem enquanto é, criador dessas sequências todas e também como contador de história, tá? Ele tem essa diferença, assim. Só que aqui na Ambulância, o que me surpreendeu é que, pelo roteiro ser um pouco mais simples, digamos assim, ele consegue colocar essas duas coisas caminhando quase lado a lado. Tá? Ele consegue sim contar essa história. Obviamente que tem alguns momentos ali nessa história que ele utiliza alguns recursos que ele já usou em alguns outros filmes e tudo mais, assim, para tentar fazer uma quebra maior em relação ao humor, para dar uma leveza em alguns momentos do filme, que para mim, assim, até não funciona porque fica um pouco forçado, assim. Mas, muito também por causa da força dos atores ali que estão fazendo esse protagonismo do filme, que são Jake Gyllenhaal, que são o Yahya Abdul e a Isa Gonzalez, o filme ele consegue colocar um peso dramático para os eventos que estão acontecendo ali e ele deixa esse tempo realmente acontecer. Então, isso que é muito importante, né? Porque a ambulância, onde se passa, sei lá, 85% do filme, esse trio protagonista está o tempo todo dentro daquela ambulância ali. E a base é eles, né, para conseguir tornar essa parte dramática do filme realmente verdadeira, né? Mas o Michael Bay deixa esse tempo realmente acontecer, porque senão não adianta também, né? Tem algumas coisas, né, da cinematografia do Michael Bay, assim, que a gente enxerga muito bem, onde o drama, ele é uma parte ali que não é tão importante dessa história. E aqui o drama, né, no Ambulância, ele precisa ser realmente, assim, uma parte
contadora de história, né? Mas eu acho que ele acha realmente um ponto para não tornar isso forçado, não tornar isso ou piegas demais, né? Porque a relação que acontece. O Danny e o Will, né, que são Jake Gyllenhaal e o Yahya Abdul, eles são irmãos ali, eles são irmãos de criação. E isso já deixa muito forte no primeiro ato do filme ali, na apresentação dos personagens, na apresentação da Cam também, que é o personagem da Isa Gonzalez, o quanto que esses personagens eles estão quebrados e necessitando de elementos para sua vida, não só na relação do dinheiro, mas eles são quebrados a ponto de precisarem de elementos a mais na sua vida. Eles são pessoas realmente com problemas nas suas relações, tá? Esse que é o princípio de tudo ali e isso que o filme tenta deixar claro e fortificar nesse primeiro ato do filme até o momento que esses três personagens acabam se encontrando ali dentro dessa ambulância. E a partir daí, muito do que vai acontecendo também é por causa desses elementos que os personagens têm quebrados, né? A motivação para eles ali dentro dessa ambulância é algo muito importante para a gente ir acreditando nessa história até o fim. Porque tem um ponto que é muito importante, tá? Que eu até cheguei a falar nas primeiras impressões do filme que eu fiz ontem, que é assim, quando tu assiste o trailer, tu não imagina como que eles vão conseguir escapar dessa situação, porque a situação ela vai cada vez mais chegando no momento onde eles não têm escapatória para nada ali do que está acontecendo, né? E tu assistindo o filme, isso bate várias e várias e várias vezes de como que esses personagens vão chegar, como que esse filme literalmente vai chegar no final. Porque aí que tá, o Michael Bay ele consegue acertar muito bem na tensão, com todos os elementos, cara. Seja com o elemento da ação, seja com o elemento da força dos protagonistas que estão ali colocando, realmente, por mais que o Jake Gyllenhaal esteja assim, em alguns momentos ali, tu percebe que ele está um pouquinho mais forçado indo para um pouco de um estereótipo, assim, mas ele consegue controlar esse estereótipo, tá, para ser o personagem que o roteiro precisa, ao mesmo tempo não tornar aquilo lá demais, né? Não tornar aquilo um exagero que é o estereótipo. Ele vai nesse limite sempre, assim. E o personagem do Will, que é do Yahya Abdul, tá um personagem muito mais contido. E para mim, quem se destaca até no meio desse bolo todo, acaba sendo o personagem da Cam, que é a da Isa Gonzalez, assim, porque ela realmente precisa ser sempre esse elo entre esses dois personagens, entre toda essa loucura do que está acontecendo ali. E essa tensão, o Michael Bay ele acerta muito bem, justamente por conseguir achar um tom e deixar isso cada vez mais angustiante, não só por causa da ambulância, não só por causa daquele elemento ali já ser, né, um propício mais para tornar essa angústia mais forte, mas porque as horas vão passando, os cercos vão acontecendo, muitas coisas vão sucedendo nesse caminho deles ali, e não tem, parece, uma alternativa, uma saída, não só para eles, mas também assim para como que vai acabar o filme, tá? Que daí bate num leve problema, que acontece. O filme ele tem mais de 2 horas e 15 minutos ali, e tu percebe que tem algumas coisas ali que ele chega a te dar uma cansada, tá? Tu pode tirar dali no mínimo uns 20 minutos desse filme, no mínimo, tá? Porque tem alguns elementos ali que ele não é que ele se repete, mas ele desenvolve ainda mais uma situação que dentro dessa ação, dentro de tudo que está acontecendo nesse momento ali do filme, ele fica um pouco a mais, assim. E isso até tem indo pro terceiro ato do filme, tem um elemento lá que o personagem do Danny, que é o personagem do Jake Gyllenhaal, ele acaba pedindo ajuda para outros, né, personagens e lá e tudo mais. Eu acho que esse arco ali é um arco que daqui a pouco poderia ter sido ou simplificado ou também até não ter existido dentro do filme, porque a consequência para tudo que está acontecendo ali, ele não chega a ser tão importante para o final do filme, tá? Ele é importante, mas tu poderia ter resolvido aquela mesma situação já com o confronto que está acontecendo entre eles e o confronto que está acontecendo com a polícia o tempo todo, por exemplo. Então, é que tá, é mais um é, abertura que eles fazem de conflito ali naquele final ali, que, sabe, poderia estar encaixado dentro dessa limpeza desses 20 minutos de filme ali, porque para mim, depois assistindo o filme, depois já pensando, né, eu tô gravando essa crítica aqui um dia depois, para mim já funcionaria sem aquela parte ali final. Mas galera, quero muito saber de vocês também, assim. Ambulância um Dia de Crime, ele é um filme de ação, puramente, ele é um filme, cara, para ir lá, pra dar aquela escapada boa, assim, também. O Michael Bay entrega tudo aquilo que tu espera num filme do Michael Bay, mas para mim ele entrega mais, tá? E o elenco também é muito colaborativo para que isso realmente aconteça dentro dessa experiência que é ver o Ambulância um Dia de Crime. Galera, coloca nos comentários o que vocês acharam do filme, se já assistiram, se não assistiram, a expectativa de vocês também. Lembrando uma coisa muito importante,
Provavelmente hoje ainda já sai, tá, a crítica aqui com spoilers do filme também, daí a gente vai poder abrir um pouco mais sobre esses detalhes ali também que eu comecei a falar sobre o terceiro ato. Provavelmente já saiu hoje aqui no canal da Take também. Não esqueçam sempre, galera, de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo, de assinar o canal também. Certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui.